Bom dia. Hoje, 19h30, terceira aula, obrigado. Terceira aula do livro O Tempo Chegou, pelo YouTube e pelo Facebook. Testemunhos, publicado no livro O Evangelho do Céu, volume 4, Salvação, editora Lux Oriens, traduzido pelo reverendo Minoru Nakahashi. A concretização do mundo isento de doenças, pobreza e conflitos é possível? Publicado no jornal Eiko, número 196, em 18 de fevereiro de 1953. Comentário de Meishu San. A concretização de um mundo isento de doenças, pobreza e conflitos que a messiânica anuncia é uma realidade que todo homem moderno naturalmente duvida, porque parece impossível a sua realização neste atual mundo penoso de viver. 1953, esse testemunho. Lá se vão 70 anos, sei lá, mais ou menos. De lá para cá, parece que o mundo, será que está melhor para viver ou pior para viver? Estamos tendo menos doenças do que naquela época, menos conflitos do que naquela época, menos pobreza do que naquela época. Parece que aumentou, né? Não acha? Que aumentou? O número de pessoas doentes, pobres e cheias de conflitos. Conflito na família, conflito no trabalho, até na igreja. Conflito. A pessoa tem conflito dentro dela. Desde tempos remotos, as religiões divulgam o conceito do mundo ideal, que mais se assemelha a um sonho impossível de ser realizado. A descrença na sua concretização, porém, é inevitável. No entanto, a messiânica declara categoricamente que existe a possibilidade de sua efetivação. E o testemunho de fé que leremos a seguir é um exemplo vivo que corrobora essa afirmação. Todos que o lerem ficarão sem argumentos e não haverá alternativa a não ser aceitar a verdade incontestável. Contudo, quem o ler, mas não o entender, não pode ficar ofendido quando digo que terá sido como jogar pérolas aos porcos. Até este momento, o reino do céu na terra, como era apregoado, não passava de um mero bordão, que agora poderá ser descartado. Ao lerem o relato abaixo com a mente aberta e o aceitarem da forma como foi dito, já podem se considerar qualificados para adentrarem de fato o portão do reino do céu. Testemunho de fé. Relato do ingresso do meu marido na fé. Senhora Katsu Odakura, 36 anos, província de Baragi. Vivia uma rotina diária de insultos e xingamentos, falta de dinheiro, constante aflição com doenças e dívidas que só aumentavam. Sabendo que para essas últimas existe um limite, minha insegurança se intensificava, pois eu já pressentia o dia em que não conseguiria mais tomar empréstimos. Diante desse estado de coisas, só pensava em como meu lar era infeliz e chegava à conclusão
de que a semente de toda a infelicidade era o meu marido, pois se ele se empenhasse mais em seu trabalho, nós conseguiríamos dar um jeito. Houve o dia em que precisei carregar nas costas minha filha mais velha, Kaiko, de 3 anos, para levá-la ao hospital. 6 meses antes, ela havia contraído escrofulose, também chamada de tuberculose ganglionar, uma doença que se manifesta pela formação de tumores duros e dolorosos nos gânglios linfáticos, principalmente nos que se localizam no queixo, no pescoço, nas axilas e na região das virilhas, devido à presença do bacilo de Koch fora dos pulmões. Os abscessos podem abrir e libertar uma secção amarela incolor. Sentindo grande pesar, precisei deixar dormindo em casa minha outra filha de apenas 1 ano, que também possuía uma saúde muito frágil. Chegando ao hospital, encontrei uma sala de espera lotada, até que Kaiko fosse atendida. Já era hora do almoço. O médico repetiu o mesmo diagnóstico que eu ouvira 2 dias antes dessa consulta. O estado dela é muito ruim e se não fizermos a cirurgia para a retirada dos 3 nódulos maiores, podemos considerar que ela não vai sobreviver. Mesmo após a cirurgia, não temos como resolver o problema dos nódulos menores. Eu estava me esforçando ao máximo e gastando um dinheiro que não tinha, com o objetivo de curar a minha filha. Mas após essas últimas palavras frias do médico, fiquei sem chão. Comecei a refletir sobre o que eu poderia fazer para realizar a cirurgia. Seria necessário muito dinheiro e se não a fizesse só restaria esperar por sua morte. Assim eu rezava pensando, se Deus realmente existe, Ele pode nos salvar. Quantas vezes eu pensei em me suicidar, mas ao imaginar a ideia de deixar os meus filhos para trás, eu desistia e decidia ser uma mãe mais forte. Desse jeito, vivia todos os dias, até que outro pensamento mais frequente e profundo passou a me dominar gradualmente. Se todos nós morrêssemos juntos, eu e as crianças, seríamos mais felizes. Nossa, ela já estava querendo... Muita gente faz isso, né? Mata todo mundo, se mata. Na volta do hospital, vinha caminhando como uma sonâmbula, até que de súbito, na minha frente, escutei alguém me chamando. Odakura-san. Levantei a cabeça e reconheci minha vizinha. Nesse encontro, pela primeira vez, ouvi falar sobre a messiânica, na época chamada Kanon Kyokai. Aquilo tudo me pareceu um sonho. Escutei a conversa muito empolgada, com a intenção de salvar e de ser salva. Dessa forma, a mesma perna que até então aparentava pesar 1 tonelada, caminhou levemente para a difusão de mito e ao chegar lá, recebi diversas orientações e ouvi histórias de curas. O ministro me disse com muita convicção, com certeza ela será curada. O médico falou que se não operasse, que ia morrer. Ia morrer. A mulher desesperada, já pensando em suicídio. Porque gastando tudo que tinha, pegando empréstimo para pagar, né? Hospital. No Japão não tinha SUS, acredito eu. Então, médico é pago, você tem que pagar. Já pensou? Aí foi na igreja, a igreja falou, o ministro falou, com certeza vai ser curada.
afirmou mesmo, categórico, não, vai ser curada. Senti muita alegria naquele momento, claro, e refleti que realmente existe um Deus que nos salva. Muito obrigada. Não conseguia conter minhas lágrimas. Decidi receber o Ricari a fim de poder dedicar nessa maravilhosa obra e ter a permissão de ser salva. A partir de então comecei a juntar diariamente 30 ienes e no dia 5 de maio de 1950 fui outorgada com muita alegria. Nesse ínterim eu já havia recebido inúmeras graças, dentre as quais a cura da escrofulose de minha filha em apenas 3 meses. 3 meses, curou. A partir de então, apenas 3, após ter começado a receber de orei, os nódulos amoleceram e ficaram muito inchados, para em seguida passar a vazar uma grande quantidade de pus por um rompimento da pele da região. Atualmente, ela está completamente curada. Em seguida, após entronizar a imagem de Canon, a surdez do meu filho mais velho foi milagrosamente curada. E também a pneumonia da minha outra filha, Hanako. Recebi incontáveis graças. Apesar disso tudo, meu marido não mudava de opinião e sempre dizia: melhorou porque chegou a hora de melhorar. Marido não queria, isso aí é coincidência. Se apenas levantar a mão curasse doenças, não haveria necessidade de médicos e medicamentos. Ele trabalhava, mas apesar disso, nossa vida continuava difícil. Por essa razão, ele ficava desanimado e bebia todas as noites. Quando estava embriagado, mesmo na frente das crianças, ele emitia os costumeiros insultos. Foram incontáveis as noites que eu molhei o travesseiro com lágrimas de tristeza. Todas as vezes que ele não estava em casa, eu ia para a difusão dedicar, e lá o ministro me orientava com muito carinho. Dessa maneira eu me sentia melhor e pedia a Deus para que meu marido virasse um homem de bem. Assim, conseguia voltar para casa e trabalhava, mas como minha fé era muito rasa, mesmo pensando que eu não deveria me abater, acabava chorando quase todos os dias. Nessas ocasiões levava minha mão ao Oricari e refletia sobre o fato de estar sendo desrespeitosa com Deus, pois tudo era dele e estava em suas mãos. Com esse pensamento, eu me fortalecia e concluía que o que me faltava era um coração pleno de Makoto. Nas ocasiões em que eu ia à difusão, o ministro me orientava: aconteça o que acontecer, você não pode ficar nervosa. Por mais que seu marido não compreenda, se você pedir a Deus de coração, com certeza o Pai do céu irá atendê-la. Tudo é uma questão de tempo. E certamente chegará o dia em que ele compreenderá. Além do mais, lamúria gera lamúria e alegria, alegria. Mudando o seu pensamento, você pode transformar a infelicidade em júbilo. Veja a gripe, que é vista pelos demais como algo ruim. Na messiânica é considerada uma ação purificadora, sendo a mais gratificante de todas, pois é uma forma de adquirir verdadeira saúde. Portanto, os bons pensamentos nos ligam a Deus e as reclamações nos conectam com o demônio. Se os membros que dedicam para construir um mundo isento de doenças, pobreza e conflitos agirem dessa maneira, de modo algum vamos conseguir salvar os demais. Primeiramente, vamos elevar nossa alma para o nível do reino do céu.
Com essas palavras, ele me incentivava constantemente, e eu pensava que o fato de não ficar brava e aguentar tudo com paciência, talvez fosse o meu maior e mais necessário aprimoramento. Enquanto me esforçava para dedicar firme, o meu marido começou a melhorar gradativamente, e isso fazia eu me empenhar cada vez mais na dedicação e na oração. Da mesma maneira que Deus salvou os meus filhos, chegou o tempo de também salvar o meu marido. Isso aconteceu quando meu filho mais velho ficou com uma terrível dor de cabeça e pedi a ele que fosse chamar alguém que viesse ministrar de orei no menino. Mesmo com muita má vontade, ele foi. Após sair de casa, passaram-se 2 horas e não houve nenhum sinal de retorno. Minha preocupação só aumentava e eu pensava: o que haveria acontecido? Será que ele parou em algum lugar para beber? Ou será que o ministro não se encontrava na difusão? Mesmo sabendo que o excesso de preocupação em minha mente poderia prejudicar a canalização, continuei ministrando de orei em meu filho. Quando ouvi o barulho da porta se abrindo, fiquei mais tranquila, mas vi meu marido chegando sozinho. Com a cara mais lavada, explicou-me que enquanto esperava o trem, bebeu saquê e acabou dormindo. Que filho passando mal, nem aí. Que dureza. Quando acordou, já havia passado o último trem, e como não havia alternativa, ele acabou voltando. Ao ouvir isso, fiquei admirada ao constatar o quanto ele poderia ser displicente numa situação como aquela, na qual seu filho encontrava-se com uma purificação tão grave. Mas o erro tinha sido meu, ao pedir essa tarefa para uma pessoa que nada entende, e imediatamente fui para a difusão. Ela sabia que o marido não tem juízo, foi pedir para o marido: pega o menino, sai correndo. Aconteceu, acho que o óbvio, né? Olha, pega esse dinheiro aqui para você pegar o trem, vai lá. Pegou o dinheiro. Chegando lá, ela foi para a difusão. Chegando lá, os ministros Tokunaga e Arai ainda estavam acordados. E quando lhes expliquei brevemente o que estava acontecendo, este último disse: isso é grave, pode ser meningite. No mesmo instante, ele partiu de bicicleta. Quando eu cheguei à minha casa, ele estava ministrando de orei e a febre já tinha abaixado. A temperatura havia se normalizado. Então, eu achei que ela tinha levado a criança, mas ela foi sozinha na difusão chamar. O ministro foi de bicicleta. Passado algum tempo, o ministro falou: o perigo já passou. A alegria que senti nesta hora, só quem sofreu muito por causa das doenças consegue entender. Chorando, eu disse ao meu marido: os médicos dizem que mesmo que a meningite seja curada, ela deixa sequelas, como por exemplo o paciente ficar abobado. Dessa vez você entendeu, né? Deus age dessa maneira e mesmo que você duvide, Ele salva. Portanto, após presenciar seguidamente vários milagres, acho que você não tem mais justificativas para ter dúvidas. Por favor, acredite. O ministro disse para você ir amanhã cedo ao templo agradecer. Leve o nosso filho e agradeça, por favor.
Ele, que sempre havia sido muito teimoso, não levantou a cabeça e somente concordou. Também, né? Deixou o filho lá, morrendo. Tomou, dormiu, não fez o que deveria ter feito. Acho que depois, consciência, nem precisou a consciência falar nada. A própria mulher falou: olha, você quase matou nosso filho. Olha o que você está fazendo. Vai lá, leva nosso filho, vai agradecer. Que ele não aconteceu nada. A situação era grave. O menino podia ter ficado com problema cerebral. Porque meningite dá uma febre, né? É inflamação. Meningite é inflamação da membrana que encobre o cérebro. Então afeta mesmo, é perigoso mesmo, meningite. Tem que ministrar joreiro. Aí não tem perigo, né? Eu não vi a hora de o dia raiar. Logo ao amanhecer, ele se dirigiu ao templo com meu filho, Toshio, e com uma voz feliz disse: estamos indo. Fiquei aguardando ansiosamente pelo retorno deles, enquanto olhava o céu límpido. Ao retornar para casa, ele me disse: decidi receber o Ohikari. Quanto tempo esperei, com ansiedade, para poder escutar essas palavras. Minha alegria foi tanta que não segurei as lágrimas. Só agradeci a Meishu-sama. Já faz um ano que ele recebeu o Ohikari e está parecendo outra pessoa. Quando deixo de ir ao templo, agora é ele que me dá uma bronca dizendo: você tem que ir rezar. Aí virou, né? O meu lar, que era repleto de doenças, pobreza e conflitos, passo a passo se aproxima de um pequeno pedaço do céu. Mesmo eu não sendo tão eficaz na propagação da fé, tento passar essa boa nova para todas as pessoas que encontro. E além disso, vou à casa dos que necessitam para ministrar-lhes jorei. A minha vida, que era só de lágrimas, transformou-se numa vida plena de alegrias. Pessoas que sofrem neste mundo batam a porta da messiânica. Muitos dizem que é uma crença supersticiosa, uma religião do mal, porque não sabem o que é essa fé abarca. Em primeiro lugar, experimentem e pratiquem, pois assim terão respostas satisfatórias para qualquer tipo de problema. Posso falar em voz alta que neste mundo existem inúmeras religiões, mas a verdadeira salvação só é possível na messiânica. Quando a gente lê esse testemunho e esquece do testemunho que foi lido ontem, a gente ainda fica meio assim. Fala: não, mas eu sou messiânico, eu tenho um Ohikari, eu vou na igreja, ministro jorei lá, né? Quando alguém me pede, ministro jorei, eu faço dedicação na igreja, né? Sei lá, cada um mexe na flor, o outro limpa, né? O outro prepara a oferenda, tal, assim por diante. O outro cuida do jardim, o outro cuida da manutenção, o outro faz isso, o outro faz dedicação monetária, né? E assim por diante. Então, eu sou messiânico. Minha vida deveria estar assim, bem. Eu deveria estar sem problema financeiro. Eu deveria não ter mais problema com doença, né? E com conflito. Ou pelo menos esses 3 problemas deveriam estar diminuindo ao longo do tempo que eu estou messiânico. Não é? Deveria, não deveria? Porém, se a gente lembrar do testemunho de ontem,
que Meixo Sama fala que depende da nossa fé. Se não estamos melhorando, para e analisa o que eu estou fazendo que não deveria estar fazendo. Ou o que eu deveria estar fazendo e eu estou deixando de fazer. Eu estou acreditando ou duvidando? Estou entregando na mão de Deus, confiando, ou seja, acreditando, ou eu estou querendo resolver sem a participação de Deus, de acordo com aquilo que eu acho que é o certo a ser feito? Será que eu estou analisando para ver onde eu estou errando? Ou eu estou vivendo assim, eu acho que eu estou certo e pronto. Eu vou na igreja, eu faço limpeza, eu ministro já, estou certo. Estou certo. Será? Às vezes a gente faz tudo isso, mas age em desconformidade com os ensinamentos de Meixo Sama. Não respeita a lei da ordem, não respeita a lei do espírito precede a matéria, não respeita a lei do sol, não respeita as leis de Deus, está fora da lógica. Aí, malogra. Por exemplo, Deus fala, julgue constantemente a si mesmo, não é? Eu estou cheio de problemas, doença, pobreza, conflito, e esses problemas, ao invés de diminuírem, estão aumentando. O que eu estou fazendo que está fora da lógica de Deus, que está contra a vontade do Criador? O que eu estou fazendo que está desagradando a Deus? Aí você está tentando se vigiar. Aí você começa a falar, eu preciso ver o que eu estou fazendo. Aí você para e olha, hoje são 10 para as 10 da manhã. Até agora, hoje, 10 horas da manhã, ainda é cedo, né? Dá para lembrar da hora que você acordou até agora. O que você fez da hora que acordou até agora? Com quem você falou? Falou com alguém? Não falou com ninguém? Encontrou alguém? Não encontrou ninguém? Como foi o contato com essa pessoa? Foi bom? Foi ruim? Foi ruim? Deu conflito? Aí você foi para outro lugar, encontrou outra pessoa, aí reclamou para essa pessoa que você teve conflito com aquela pessoa, lamuriando, se queixando. Acertou ou errou? Errou. Não se queixa, não lamoria. Se continua se queixando de tudo que acontece, lamúria, será mais lamúria. Então, coisas às vezes simples que a gente está deixando de fazer. Estava em casa, brigou com o marido, pega, sai, fala mal para todo mundo do marido. O marido vai melhorar? Impossível melhorar. Não tem como melhorar. Seu filho não está bem. Você pega e sai falando para todo mundo que seu filho não está bem.
Seu filho vai melhorar. Uma coisa veja bem, tem canais que a gente pode utilizar para desabafar. Qual é o melhor de todos? Deus. Fala com Deus. A gente não fala com Deus. A gente fala com todo mundo primeiro. O último, Deus. Lei da ordem está invertida. Inverteu. Deus ficou último lugar. Primeiro lugar, todo mundo, menos Deus. Já pensou? Cada religião tem seus sacerdotes, seus responsáveis, que está ali nessa função. Então, tudo bem. Função desse sacerdote é você, como padre ouve confissão, ele não fala para ninguém. Como orientador, como ministro, reverendo, pastor, que seja, está ali para ir. E aí tudo bem. Tem pessoa que procura um psicólogo, psicólogo também ouve de todo mundo. Mas se você sai, fala com o vizinho, que não é nada, com o outro, com os amigos, com não sei o quê. Tem pessoa que pode ser que até vai ajudar, mas a maioria depende do tom, Porque uma coisa é você reclamar de uma situação para as pessoas, ficar reclamando. A outra é você querer modificar aquela situação, não está satisfeito, e não é para ficar mesmo satisfeito. E aí, como eu posso resolver isso? E Meixo Sama falando para a gente como é. Se lê o ensinamento, não deveria ter dúvida, já deveria saber. Mas se esqueceu, pergunta. Ministro, estou com um problema assim. O que eu faço? Aí o ministro vai falar. Porque o Meixo Sama falava, se você está tendo muita dificuldade e não está conseguindo resolver nada, ele falava, olha seus pensamentos, lá está a causa. Maneira como a gente pensa, às vezes, está muito errado. Aquilo que a gente acha que é. Eu acho que eu tenho que fazer desse jeito, e vai e faz. Cuidado. Pensa, o que eu estou pensando, Então, assim, é possível um mundo particular, Ele fala, o reino do céu tem que ser criado primeiro dentro do coração de cada um de nós, depois estende para a família. Então a gente tem que elevar a nossa alma. Só ler ensinamento, ministrar de orelha, fazer limpeza, dedicar é insuficiente ainda. Precisa se modificar. Modificar a nossa maneira de agir, que a gente aprendeu durante esses anos de era da noite, milênios, na verdade, de era da noite, de que a gente tem que sempre vencer, de que ninguém pode nos prejudicar, de que a gente tem sempre que ter a razão, de que que os outros não podem fazer a gente sofrer. E começar a entender que a gente está passando por um processo de limpeza, de purificação, que está sendo lapidado, é um aprimoramento. Como foi no relato de hoje, aprimoramento da mulher, o que era? Aguentar o marido que não queria saber da fé, ficava bebendo, quando bebia, ainda por cima insultava, pelo menos não batia, já era uma... Talvez a mácula não precisou tanto aprimoramento, Mas é assim,
O que a pessoa fez? Continuou firme na dedicação, querendo ajudar as pessoas. Até que uma hora passou. Deus faz acontecer alguma coisa que salva a pessoa que está do nosso lado. Começa a puxar para cima. Não é? Mas só que a gente tem que agir de acordo. De acordo. Precisa seguir o que está escrito no ensinamento. Não é? Cuidar. Não é só, não, mas eu não vou no médico, eu não tomo remédio. Isso ainda é insuficiente. Não adianta nada. Só não vai no médico, não toma remédio, vive falando mal de todo mundo. Está sujando o sangue do mesmo jeito. Sangue imundo. Vai purificar. Não tem para onde correr. Para diminuir as purificações, além de limpar, precisa parar de sujar. E a gente não para de sujar. Tanto de fora para dentro, como de dentro para fora. Coisas que a gente põe no nosso corpo que suja, e coisas que saem da nossa boca, das nossas atitudes, às vezes até, né? E sujando. Atitudes de vingança, de raiva, de ódio, de melindre, de ficar se magoando, cria mácula. Eu acho que um grande problema é que a humanidade caiu muito, muito mesmo. Daquela época que Meixo Sama falava para hoje, está muito pior. Então a ascensão fica muito difícil também. Porque a gente, quando é muito sincero com a gente, e olha dentro, e percebe, puxa, eu tenho muito para melhorar. Eu sei, estou errando. E se vê muitas vezes sem força para se modificar. Tenta agir certo, tropeça, cai, erra de novo. Daqui a pouco quer agir certo, mas quando vê, erra de novo. Erra de novo. O que a gente tem que entender é que foram 3.000 anos de era da noite. Não temos 100 anos ainda de era do dia no mundo espiritual, no mundo material também não. Não completou ainda 100 anos. No mundo espiritual começou em 1931. Em 2031, daqui 6 anos, no mundo espiritual completa 100 anos de era do dia. No mundo material não chega a 60 anos, 70 anos. Mais ou menos 70 anos. Começou em 51 ou 53. Tem uma pequena divergência aí, não sei, mas que seja. 53, 55, que seja. Para 2025 são 70. Né? Então, nem 100 anos. Então, não é, a gente conheceu agora a messiânica. A pessoa fala, eu sou membro há 50 anos, como se já tivesse, né? Tem pessoa que vai ter muita facilidade, porque não está tão no fundo, já está um pouco melhor, não sujou muito durante a era da noite, não sei, então está um pouco melhor, vai ter mais facilidade para se resolver e a vida melhorar. Mas tem pessoa que caiu muito durante a era da noite, fez muita coisa errada, muito mesmo, muito pecado, e aí demora mais. Mas não quer que demora mais, que não vai chegar. Vai chegar. Vai chegar. O que precisa? Querer melhorar. Querer chegar. Querer esse estado que Meixo Sama falava de união com Deus. Pelas 3 etapas, né? Purificação, sabedoria, união com Deus. Não é primeiro purificar tudo, depois. Não, conforme vai purificando, vai adquirindo sabedoria e vai ficando mais
próximo do Criador, né? Não digo próximo de distância, mas de afinidade, de amizade com Deus. Deus é seu amigo. Deus, aí pronto, aí vai melhorando, porque sua consciência vai se tornando divina, entendeu? Então, precisa se olhar, se analisar, sempre querer melhorar, buscar a correção, buscar voltar para o lugar certo, né? E ter paciência consigo mesmo. Porque quando a gente perde a esperança de melhorar, fica mais difícil. Não percam a fé, a esperança de que um dia vai melhorar. Vai passar. Contanto que você esteja nesse caminho de querer melhorar. Aí vai, tá bom? Muito obrigado. Novamente, hoje, 19h30, terceira aula do livro O Tempo Chegou, pelo YouTube, pelo Facebook. Até mais tarde, se Deus quiser.